No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Nesse momento nós vamos abrir a palavra do Senhor e ler o texto que está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e nos versos de 1 até o verso de número 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Diz o texto: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes, afasta-te. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Jesus, como Pai se deleita nos seus filhos. Meus irmãos, este texto que nós trazemos na tarde de hoje, como nós temos falado em alguns programas anteriores, sobre Timóteo, sobre Tito, sobre essas cartas pastorais. E mais uma vez nós trazemos 5 versículos, que têm assuntos para retiros inteiros, congressos até. Mas nós vamos abordar esse texto e dentro do tempo que nós temos aqui, vamos avaliar um pouco esse texto e tirar alguns ensinamentos dos tantos que nós poderíamos tirar. Ok? Bom, neste texto, como nós já dissemos em outras vezes, Paulo ele está então orientando Timóteo, que é um jovem pastor, e que vai pastorear uma igreja que está com problemas. Uma igreja que certamente ele encontrará dificuldades, pois assim são em todas as igrejas. Não era diferente. Então, Paulo, ele está, na verdade, preocupado com a degeneração moral. Veja que nesse texto, um pouco antes, Paulo vai falar dos falsos profetas. Aqueles que tentam trazer rituais para dentro da igreja. Paulo já alertou Timóteo sobre a fiel palavra. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso de 11 a 13, ele vai falar sobre a importância de se ficar, em se firmar a palavra do Senhor. Ele vai falar sobre a fidelidade da palavra. Ele vai falar sobre a importância de combater as heresias através da palavra, da fidelidade à palavra do Senhor. E aqui ele vai falar de um grupo de pessoas que no fim dos tempos vai cair na degeneração. Esta é a preocupação de Paulo. Ele está preocupado com a degeneração moral. Ele está preocupado com essa degeneração que se instala
Por que ela se instala? Ela se instala como consequência do falso ensino. Então, nós queremos trazer, meus irmãos, uma pesquisa feita pela PUC do Rio Grande do Sul, no ano de 2016. Esta pesquisa, ela foi uma pesquisa que foi realizada entre as pessoas que tinham de 18 a 34 anos. Essa pesquisa, o público-alvo dessa pesquisa eram pessoas que tinham de 18 a 34 anos. Considerado a geração desse tempo. A geração Y. Ou seja, existiram outras gerações com outros costumes e isso foi sendo transformado até chegar nessa geração. E nós vamos falar um pouco dessa pesquisa. Bom, sabemos que na geração dos anos 50 e 60, chamado de geração Baby Boomers. Esta geração Baby Boomers, que foi uma geração pós-Segunda Guerra Mundial. Esta geração era uma geração que pedia a instabilidade social, que todos tivessem o necessário. Então, esta geração que pedia um mundo que tivesse um equilíbrio, uma instabilidade social, elas tinham como representante, à frente desse pensamento, desse foco, a igreja e também as empresas. A igreja e as empresas representavam este alvo que eles tinham, que era a estabilidade social. Eles acreditavam que se você entrasse num bom emprego, esse emprego duraria a sua vida inteira. Bem diferente da nossa de hoje, que um jovem hoje, você vai perguntar para um jovem hoje de 25 anos, ele já passou por várias empresas. Ele está sempre querendo buscar algo maior. Naquele tempo não. Eles buscavam a instabilidade social. Então eles conseguiam um emprego nos anos 50, 60, e eles trabalhavam, esperavam trabalhar a vida inteira naquela empresa, naquele emprego. E eles esperavam aposentar naquele emprego. Os seus maiores sonhos, nos anos 50 e 60, era casar, era ter filhos, era comprar a casa própria e depois esperar por uma aposentadoria tranquila. Essa geração foi conhecida como a geração Baby Boomers, dos anos 50 e 60. Logo após, nos anos 80, nós encontramos então, nos anos 60 até os anos 70, nós encontramos uma geração que é conhecida como a geração X. Esta geração, ela herdou dos Baby Boomers um mundo mais instável. Um mundo que já não tinha mais o medo da guerra. Esta foi a geração dos anos 60 e 70. Eles, aqui no Brasil, esta geração, ela presenciou, ela viu a ditadura militar acabar. Esta geração, ela viu essa mudança. Sabe, esta geração aproveitou o momento de estabilidade, aproveitou o momento de uma busca por algo melhor. Ela acabou se libertando, dentro da cabeça deles, eles procuravam se libertar das amarraduras da geração passada. Então esta geração se permitiu buscar a diversão. Ela buscou ser uma geração mais aberta, onde buscava a diversão sem culpa. Eles não se culpavam, era a libertação que eles buscavam. Bem diferente da geração anterior, agora essa geração dos anos 60 e 70, eles buscavam a libertação. Eles lutaram para não ter culpa, para não se culparem das descobertas que eles queriam. É interessante porque nós chegamos nessa nossa geração. Nós chegamos nessa geração. E essa pesquisa, então, feita pela PUC do Rio Grande do Sul, entre os jovens de 18 a 34 anos,
Esta geração, ela nasce então na época em que a internet estava agora bombando, estava começando, estava no auge. Esta geração, ela traz essa vontade de conhecer o novo. Esta geração, ela quer se atualizar. Esta geração também é conhecida como a geração digital, ou seja, é o que nós vemos hoje. Esta é a chamada geração Y. Agora, esta pesquisa, no quesito religião, esta geração, ela traz uma percentagem muito grande que nos assusta. Veja, porque a religião é um dos aspectos que também define a geração Y. E essa pesquisa, então, ela trouxe, aqui no Brasil, 34,3% dos jovens de 18 a 34 anos assumem-se como católicos. 15% assumem-se como evangélicos. 6,7% dizem não ter religião. 18,5% são os outros. Uma hora está aqui, uma hora está ali, não se define direito. Agora, 25,5% dizem não acreditar em Deus. Isso é preocupante. 25,5% dos jovens da nossa geração não acreditam em Deus. Se assumem como ateus. E isso é algo que a gente vai fazer um paralelo com a palavra que nós lemos. Ou seja, a religião tem que ser bom para mim. Se a religião for boa para mim, independente de que religião seja, eu assumo. No caso da sexualidade, a sexualidade tem que ser boa para mim. Independente de que maneira seja esse tipo de sexualidade que eu vou assumir. Se for bom para mim, então eu assumo. Este é o pensamento da geração. É uma geração que está customizada. Sabe? É uma geração que está diferente das outras, bem diferente das outras. É uma geração que se mostra livre para viver. É uma geração que se mostra livre para declarar a sua sexualidade. Independente do que a igreja diz, de que os ensinamentos bíblicos dizem, ela é livre, ela se autodefine livre para declarar a sua sexualidade. Nessa pesquisa também entre os jovens de 18 a 34 anos, 33,8% entre os meninos se declararam homossexuais ou bissexuais. 22,4% entre as meninas também se declararam homossexuais ou bissexuais. O maior sonho dessa geração atual é conhecer culturas diferentes, é viajar pelo mundo, é se descobrir. Em segundo lugar, vem a vontade de estudar em uma boa faculdade. Mas 60% querem ter um filho ou 2 filhos, mas primeiro quer ter estabilidade financeira e emocional. E quando dizem emocional, está ligado também à pesquisa entre estar bem emocionalmente, e estar bem emocionalmente está ligado à sexualidade também, que ela precisa estar bem. Ela precisa se definir, e se definindo, então ela está bem. E é ela que define o padrão. Esta é a pesquisa. Porque essa vontade de formar família, mas esta família, ela pode, se for bom para ela, se ela definir que isso é bom para ela, ela pode estar fora dos padrões tradicionais. Ou seja, fazer um padrão diferente, seu próprio padrão, seu próprio modelo de família. Aonde ela afirma que se 2 mulheres se gostarem, podem ter um filho.
e assumir essa família. Esta geração, ela define família. Para ela definir família, ela precisa estar bem financeiramente, ela precisa estar bem emocionalmente, ela precisa estar bem definida sobre a sua sexualidade, para ela poder assumir então uma família. Assim se define esta geração. Esta geração que nos anos 80, ela se torna então mais radical. Você era uma pessoa, agora você é outra. Aquilo que era uma coisa bem definida, agora é outra. Os anos 90 agora já não é mais tão legal assim. As pessoas não querem pertencer a uma tribo só, a um pensamento só. Mas essa geração agora, elas se dizem normal, agora elas querem circular entre vários outros grupos. O bacana hoje é saber e ser várias coisas ao mesmo tempo. Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode namorar homem, namorar mulher, você pode casar com um animal, casar com uma árvore. Tudo é relativo. Esse pensamento está muito forte na geração atual. Você pode experimentar várias coisas e você não precisa ter temor de nada, você não precisa mais estar amarrado a nada, você é livre para fazer o que você quiser. Ao invés de esconder as diferenças, agora esta geração quer expressar essas diferenças. E elas requerem então o direito, querem ser amparadas pela lei para ter direito de expressar, mesmo que isso vá contra os padrões tradicionais, mesmo que isso vá contra os padrões bíblicos e cristãos que regem o Estado e que regem a nação. Então, meus queridos, pelo fato do Brasil ter uma geração muito jovem, aqui no Brasil esse pensamento tomou força de uma maneira tão rápida, porque são muitos que estão defendendo esses pensamentos atuais, como a gente disse nessa entrevista feita o ano passado. 25% dos jovens não acreditam em Deus. O que isso significa? Que os padrões bíblicos, que os padrões que Deus instituiu pela sua palavra, nesses 25,5% isso não faz diferença nenhuma. Porque não tem importância. Preste atenção, porque isso é muito importante para a gente definir algumas coisas. Então são esses jovens que consomem, são esses jovens que estão no mercado de trabalho, são muitos desses jovens hoje que estão estudando, que estão se preparando para amanhã ser chefe das empresas, ser os patrões, eles que atualmente são empregados, mas estão estudando, estão focados, porque eles querem algo maior. O país está na mão destes jovens. E a maioria destes jovens, ainda, no momento, vivem com os pais. Muitos deles já até ajudam no orçamento da família. São estes jovens desta geração. E o que isso tem a ver com a palavra que nós trouxemos hoje? Porque também nós temos os jovens que estão dentro dos padrões tradicionais. Nós temos muitos jovens dentro dos padrões bíblicos, que estão sentindo na pele, lá na faculdade, lá no trabalho, o quanto é difícil ser cristão na geração atual. Paulo, ele estava preocupado com os falsos mestres daquela época. Claro, veja. Havia uma preocupação porque a degeneração moral que se instalou naquele tempo tinha como consequência, era consequência do falso ensino. Do falso pensamento que estava imperando naquele momento. Então, na lista que aparece nos versículos 2 e 4 de que Paulo fala para Timóteo, é interessante que fala aqui, olha, porque haverá homens amantes de si mesmo,
avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Dá para a gente fazer, queridos, uma abordagem desse texto e trazer para o que nós estamos vivendo hoje. Veja, há uma mistura de ações erradas com atitudes erradas. O contraste entre as primeiras e as últimas palavras da lista que Paulo fala ressalta de forma vívida a diferença entre o amor a si mesmo e o amor a Deus. Essa lista que nós lemos, na verdade, as consequências desastrosas do autocentrismo, a pessoa pensando somente em si. Buscar a felicidade, buscar a sexualidade que me agrada, a felicidade que me agrada, o jeito que eu vou ser é para me agradar. O autocentrismo é destruidor. E não é só destruidor, o autocentrismo, ele vai contra os princípios divinos encontrados nas Sagradas Escrituras, porque o autocentrismo promove a própria pessoa. A própria pessoa busca estar feliz, a própria pessoa busca estar satisfeita, a própria pessoa busca sentir prazer do jeito que ela acha que é bom e o que é certo. Ela cria seus próprios parâmetros e as suas próprias leis, ignorando totalmente as coisas de Deus. E não é isso que diz o texto. Veja o texto que nós lemos no finalzinho do versículo, o versículo 4. Esta geração terá orgulhosos, pessoas que são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esta geração que Paulo está falando. A pior característica é que essas pessoas reivindicam algum tipo de forma de piedade. Ah, eu tenho a minha fé. Ah, eu sou bom. Ah, eu visito o orfanato. Ah, eu fiz a campanha de Natal. Ah, eu sabe, gente, eu não tenho aquela fé, eu não frequento crença cristã nenhuma, mas eu creio em Deus, sabe? Eu faço boas obras, eu ajudo lá no orfanato, fizemos a campanha do quilo no bairro, então eu não devo nada para ninguém, eu não preciso dar satisfação a ninguém. E com isso, elas reivindicam alguma forma de piedade. Elas pretendem ser religiosas, mas não tendo a intenção alguma de colocar as suas convicções religiosas em prática. Falam de Deus, até conhecem as coisas da Bíblia, mas a sua vida denuncia que aquilo que muitas vezes aparentam, na verdade não é. Porque a própria vida anda ao contrário daquilo que elas falam. Não há piedade, não há submissão a Deus. Há palavras bonitas e até obras que são boas. Mas não há uma vida submetida a Deus. Não há uma vida de obediência a Deus. Elas são mais amigas dos deleites do que amigas de Deus. Este texto nos faz refletir, meus queridos. Sabe, a mera forma, sem o poder, é altamente prejudicial. O jeito de se fazer as coisas, de se conduzir as coisas, pode não ser aquilo que a pessoa crê. É uma atividade que ela faz. Mas, intimamente, ela despreza as ordens e a vontade de Deus. Então não é de admirar que Paulo vai advertir Timóteo a fugir. Veja o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tem aparência de piedade, mas nega a eficácia. Não produz efeito a piedade na vida dessas pessoas. E Paulo vai falar então, destas pessoas, afasta-te. Sabe, Paulo está vendo ali um pensamento iminente, ou um problema iminente. E depois desta lista, Paulo comenta outras características
que mais para frente nós podemos também comentar. Veja o versículo 6 e 7. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7. Que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Então, depois dessa lista, Paulo comenta outras características que nós precisamos observar bem, meus queridos. Os métodos desses falsos mestres são traiçoeiros, como mostra a expressão espantosa. Penetram nas casas. Além disso, a sua escolha de pessoas ingênuas. Gente, olha o raciocínio. Veja, a sua escolha de pessoas ingênuas como receptores é características da maioria dos falsos mestres. Alguém vem até você e você não tem conhecimento da vontade de Deus, não é submisso a Deus. Você aceita. Você aceita as ideias dos falsos mestres. Estão na igreja, estão no mundo. As ideias que circulam. E você vai aceitando porque você não tem firmeza. Quantos estão assim? São pessoas ingênuas. E essas pessoas, então, elas são receptores. Elas são o alvo desses falsos mestres. Aqui no caso, Paulo está falando de mulheres instáveis. São ressaltadas, essas mulheres estão sobrecarregadas de pecado, diz o texto. Isto, meus irmãos, sugerem que essas tais mulheres estavam tão abaladas na sua consciência que elas pediriam ajuda a qualquer pessoa. Embora claramente não fossem motivadas pelo bem. Essas mulheres parecem ter tido um desejo pelo conhecimento, mas eram incapazes de chegar à verdade. Pode, então, supor que elas estavam buscando experiências que produzissem sensações. Os falsos mestres, preste atenção, não são capazes, eles mesmos, de transmitir o conhecimento da verdade, visto que são deficientes na sua própria compreensão, na compreensão da verdade. O quadro, então, que Paulo pinta aqui é relevante. É relevante em qualquer época, então também na nossa. Por quê? Por que é relevante em qualquer época? Porque em qualquer época os falsos mestres estejam operando. Talvez você fale, mas você está falando de falso mestre dentro da igreja, não. Mestre é aquele que ensina. Então o mestre pode estar na igreja, sim. Mas ele pode estar fora, uma vez que hoje tudo é relativo. As pessoas estão abertas a experiências religiosas, nem sempre cristãs. As pessoas querem experiências, querem o misticismo. Por isso há tantas filosofias espalhadas pelo nosso mundo. As pessoas são espirituosas, as pessoas são até espirituais, as pessoas são religiosas. Isso não significa que são pessoas salvas por Cristo. E elas estão cheias de mestres. E quantas você conhece que têm os seus próprios mestres, que repetem aquilo que ensinaram a elas, nas tais filosofias, nas tais falsas religiões, e elas passam para frente como se aquilo fosse definitivo e verdadeiro. Paulo, então, no versículo 8 e 9, veja o texto, ele diz: e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Paulo, nesse texto, ele fala sobre duas pessoas, Janes e Jambres. É interessante que é interessante, visto que eles não são mencionados em nenhum outro lugar da Bíblia. Embora ocorra no Targum de Jonatas,
de Êxodo 7:11, ou seja, os Targums, meus queridos, eram interpretações da Bíblia hebraica, que foi escrito em aramaico, embora a maioria tenha sido composto depois da carta de Paulo a Timóteo. Então, no tempo de Paulo, supostamente era conhecido comum que 2 dos mágicos do faraó tinham esses nomes. Então, a semelhança entre esses mágicos e os atuais falsos mestres é que ambos rejeitaram a verdade e, por consequência, precisaram ser rejeitados. Como no caso, meus queridos, de todos os falsos mestres, há uma certeza de que o seu suposto progresso não passa de ilusão. O seu desvario derradeiro a todos será manifesto. Mesmo que haja um intervalo de tempo para que depois isso aconteça. Paulo está convicto de que o erro não pode triunfar no final. Meus queridos, essa pesquisa ela nos assusta, porque se 25,5% desta geração atual, elas se consideram pessoas que são ateus, que não acreditam na existência de Deus. Você imagina que todos aqueles que são cristãos ativos, eles multiplicam esta palavra, eles passam para frente, eles acreditam, eles testemunham. Mas o contrário é verdadeiro. Os que não acreditam, estudam, buscam argumentos para provar que Deus não existe. Ainda que não consigam, esta ideia vai passando para aqueles que não têm firmeza nenhuma, que são ingênuos, semelhante a essas mulheres carregadas de pecados que Paulo fala, pessoas que queriam aprofundar o conhecimento, mas nunca chegaram ao conhecimento da verdade, porque elas estavam preocupadas com o lado emocional, com sensações. Elas queriam emoções, elas queriam sensações, elas não queriam se aprofundar, elas não queriam ter o pé no chão. Então elas eram simplesmente engolidas pelos falsos mestres. Como eu disse, não pense em falsos mestres simplesmente dentro da igreja. Igreja é um local, é um templo, é alvenaria. Mas nos meios onde a massa está, onde a juventude está, então você encontra os falsos mestres nas escolas, nas praças, nos festivais de rock, nos festivais onde se aglomeram jovens. Ideias são passadas, meus queridos. Não durma no ponto, não acha que tudo está sob controle, porque olha, claro, está sob o controle de Deus, mas o mal, ele se multiplica. O mal, existem países, meus queridos, que já estão totalmente ateus. A geração dos anos 80 e 90 cresceram sem ter uma formação espiritual cristã, sem uma orientação cristã séria. No máximo, uma pincelada de catecismo e aquela coisa toda de primeira comunhão, mas faltou fundamento, faltou seriedade. Estes jovens cresceram. Estes jovens agora estão nas faculdades, são professores. E muitos não acreditam em Deus e passam essa ideia para frente, com argumentos que buscam, que encontram, e dizem e provam por A mais B que Deus não existe. E acabam atingindo mentes que também não têm orientação cristã na casa. O pai e a mãe também são desta geração que cresceram sem Deus, que combateram o reino, juntando com os falsos testemunhos de muitas denominações que não são sérias, de homens que fundam essas denominações com nomes bonitos de Cristo e de tantos outros nomes, mas que as suas vidas degridem o Evangelho. Então a luta é grande, porque cada dia mais pessoas afirmam que Deus não existe. Pessoas vivem de maneira que demonstram que não creem e não são submissos a Deus. E o pior, esta lista ela fica mais grave quando dentro de denominações, jovens que mostram piedade,
que mostram boas obras, mas que na sua vida não aceitam e não se submetem à vontade de Deus. Então, a coisa vai afunilando a tal ponto que simplesmente estar numa igreja, que simplesmente ser batizado numa igreja evangélica, não é suficiente. Não te garante nada. São rituais, meu querido, que têm a sua importância sim, mas que não significa que somente por participar desses ritos a pessoa está salva. Então, você juntando toda essa pesquisa com toda essa realidade que desta geração que estamos vivendo, você observa que realmente vai sobrar muito pouco. Não é tudo isso. Essas pesquisas todas, principalmente essa que nós demos, que não é de um meio cristão. É uma pesquisa que é feita de uma instituição, mas que não tem um fundo cristão. Esta pesquisa mostra uma realidade, que a cada dia que passa, muitas pessoas negam a Cristo, negam a Deus. E a grande maioria são jovens, que amanhã serão pais, e que passarão para frente esse pensamento para seus filhos. Até o dia que nós vamos chegar numa cultura que aboliu Deus totalmente das suas vidas. Onde as leis que regem nações serão leis que vão abolir totalmente os padrões bíblicos. Vai se instaurar. Vai ter o caos. Em muitos países isso já aconteceu. E no Brasil, a passos rápidos, numa velocidade muito rápida, vai se instaurando pela lei, pela força, pelo empenho desses militantes, uma cultura que vai abolir Deus das leis do Estado. É o que nós estamos vendo. E muitos despreparados. Paulo estava preparando Timóteo. Timóteo, tome cuidado. Você vai encontrar uma geração assim. Você vai encontrar um povo assim. Você vai encontrar pessoas assim. Paulo estava orientando porque ele sabia que era iminente, que não daria para dizer que não ia acontecer, que talvez não acontecesse. Paulo está dizendo, isso vai acontecer, Timóteo. Você vai encontrar pensamentos mundanos, pessoas que desafiam a vontade de Deus, pessoas que combatem os preceitos de Deus. Tome cuidado, se prepare. E o que nós estamos encontrando? Líderes que não estão preparados para isso. Líderes que não estão estudando para isso. Eu não estou dizendo que a oração ela deixou de ser importante, que a leitura bíblica em casa deixou importante, mas nós precisamos nos aprofundar. Até para trabalhar, para orientar. Você vai encontrar na sua igreja, meu irmão, pessoas querendo orientação sobre a sua sexualidade, porque elas vieram do mundo confuso. Elas querem servir a Deus. E elas vão buscar em você, que é um líder, que é o pastor desta igreja, desta denominação. Elas vão buscar orientação. E não adianta pôr a mão e dizer que é demônio. E não adianta levantar a mão e expulsar demônio. Você precisa saber conversar, orientar, orar junto com essa pessoa, amar essa pessoa. É muito fácil dizer você está com o capeta, expulsar demônio. O difícil é sentar e ouvir essas pessoas. O difícil é ter uma orientação com princípios bíblicos, porque talvez você teve 2 meses de preparação e virou pastor, e não sabe trabalhar essa situação. Você sabe pregar, você sabe ler a Bíblia, dar um sermão, às vezes até com erros teológicos, mas levado pela empolgação, porque há muitas igrejas que trabalham com a empolgação, trabalham com a emoção. Mas em nenhum lugar da Bíblia diz que a emoção é o resultado da fé. Claro que existem momentos emotivos na nossa caminhada, porque nós temos a emoção, mas a emoção não é o produto final da nossa fé. Nós precisamos entender a Sagrada Escritura, porque Deus se revela nela. E tudo
você pode acreditar, todas as respostas estão na Bíblia. Mas não adianta fechar o olho e dizer que é demônio. Não adianta fechar o olho e dizer para o irmão, você tem que mudar. A gente precisa trazer esse irmão para a Bíblia, orar com ele, pedir a Deus que toque o coração dele e ter confiança dessa pessoa, liberdade para conversar e orientar, argumentos bíblicos. Não é o que você pensa, o que você acha, mas o que Deus nos deixou na sua palavra, e para isso você tem que se aprofundar nos ensinos da Sagrada Escritura. Quantos pais estão perdendo seus filhos? Estão se distanciando deles, por quê? Porque justamente não tem um argumento bíblico. É mais fácil xingar, é mais fácil chamar de vagabundo, é mais fácil chamar de sem vergonha. É mais fácil chamar de impuro. É mais fácil julgar. Aí fica distante do filho e da filha. Diz que ama, mas não sabe amar. Ele diz que educou, mas não sabe conversar. Não sabe colocar o padrão bíblico. E aí perde o contato com o filho. Aí o filho acha melhor conversar com as amizades que são de fora de casa. Porque o pai, a mãe talvez não para ouvir, para conversar e para amar. Gente, quantos não estão preparados para receber em suas igrejas essas pessoas que querem uma orientação da parte da sexualidade? Porque já sabe o que vão ouvir. Você precisa aceitar a Jesus, você precisa se converter. Mas esta não é a resposta que vai solucionar, muitas das vezes, essa pessoa que está querendo uma orientação. Porque a realidade é essa, meus irmãos. Nós vimos as pesquisas aqui. Escuta, meu querido. A geração de hoje, que nasceu nessa época da informação, a religião é aquela que é boa para ela. É aquela que não vai mexer naquilo que ela aceitou como verdadeiro. A sexualidade tem que ser o que é bom para ela. Então, quantos que entram na sua denominação e querem uma orientação? E a resposta sua, muitas das vezes, não consegue alcançar. Eu não estou dizendo para você aceitar tudo que o mundo impõe. Eu estou dizendo para você ter argumento bíblico. Saber explicar. Saber orientar. Para que essa pessoa tenha fé, tenha esperança e acredite que Deus pode mudar. Simplesmente falar que é demônio, expulsar demônio, mandar embora de casa, não é a resposta certa. Paulo orientou Timóteo, percebendo que isso era iminente, que isso ia acontecer. E nós, meus irmãos, com tanta informação, com tantos teólogos esparramados nas igrejas, com tantas pessoas que estão fazendo curso, doutorado de teologia, cadê as respostas? Aonde está a resposta que a igreja precisa dar a esta geração que abandonou Deus, que se tornou insubmissa? Onde está a resposta? Está naquilo que você acha ou naquilo que a palavra diz? Está naquilo que você acha ou naquilo que Deus revelou na sua palavra? Porque para tudo a resposta. E Deus tem solução para tudo. Mas e aí? Se Deus chamou você para ser alguém, para orientar, e você está desleixado e só quer saber de expulsar demônio, que muitas vezes nem demônio é, nós não estamos conseguindo atender o chamado. Talvez não tivéssemos chamado nenhum, mas nesta tarde, nós não podemos fechar os olhos para essa geração que está aí. E que muitos são os nossos filhos. É o meu, o seu filho que está aí. Que está na escola, que está na faculdade, que está no emprego, que é novo, mas que já é experiente. Que já viu muita coisa que talvez até você, pai, nunca viu. Você se acomodou. Você não sabe onde está seu filho. Você não sabe onde está sua filha.
Ah, que Deus te guarde. Você não acompanhou. Você simplesmente colocou no mundo. Então hoje nós precisamos ter essa proximidade com nossos filhos, porque eles estão no ápice dessa geração. E tudo aquilo que nós falamos aqui, e falamos pouco, porque há muito mais. Isso tudo. Não pense que seu filho não sabe, que sua filha não sabe. Eles sabem de tudo. Eles estão por dentro de tudo. Agora, qual é a hora que a gente vai levantar da poltrona, de frente da televisão, de frente das novelas? Qual é o momento que você pai, que você mãe, que você líder espiritual vai se preocupar em largar um pouco o WhatsApp? Porque não é só jovem não, tem pai e mãe também, tem pastor também. Não adianta criticar só jovem, o jovem é isso, o jovem é aquilo. Mas você pai, você mãe, você pastor, você líder, você diácono, até que ponto você vai largar um pouco do WhatsApp, você vai largar um pouco dos seus programas pessoais e vai se preocupar com aqueles que Deus colocou para você cuidar, em orientar, em buscar conhecimento para orientar seu filho, sua filha, o seu rebanho. E parar de ficar aí na frente do púlpito só decretando milagre e prosperidade e dar ensino profundo para essa pessoa. E dar conhecimento para esses jovens que estão aí. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, você vai perder todos aqueles que Deus colocou na sua vida. Sabe por quê? Porque você fica falando da unção, que você foi orar no monte 50 noites, 50 horas. Isso é problema seu com Deus. Se você vai ou você não vai, você não precisa ficar falando no alto-falante. Você precisa estudar a palavra, levar um sermão que oriente as pessoas, orar com elas, para que elas tenham força e comecem a caminhar em busca daquilo que é o mais necessário, o conhecimento da palavra. Porque se conhecer a palavra vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, se a gente prefere continuar manipulando pessoas, se pai e mãe preferem ficar sentado na poltrona, vendo jogo de futebol, assistindo novela todos os dias, e não para com seus filhos, não orienta seus filhos, não busca uma palavra para seus filhos, você quer o quê? Que o seu filho vire santo? Como? Se a maior referência que ele tem é uma referência de pessoa derrotada, de um pai que desleixou, de uma mãe que não está nem aí. Aí fica difícil, aí o filho não tem referência, então ela vai acreditar naquele cantor do rock, ela vai acreditar naquele ídolo da televisão, porque as referências que elas têm em casa são de pessoas que estão desacabadas, que desistiram de tudo, que não se preocupam, que não têm tempo e que não investem em seus filhos. Como você está? Pai e mãe. Você é a referência para o seu filho. Pastores que vivem nas igrejas pedindo dinheiro o tempo todo, pelo amor de Deus. Está na hora de dar ensinamento bíblico, contextualizado para as pessoas. É um monte de fanático levantando a mão e gritando para cima e para baixo, mas que não há mudança verdadeira. Cuidado, meu pastor, para você não virar um falso profeta. Cuidado, pastores. Você está preocupado em pintar a sua igreja? Você está preocupado em colocar uma boa poltrona aí? Graças a Deus. Mas será que você está preocupado em dar ensinamento bíblico? Não é pegar 2, 3 versículos e falar aquilo que você pensa. Mas é ficar um bom tempo ali, trazendo uma palavra que possa realmente dar suporte àquelas pessoas. Quantas pessoas que estão estagnadas, totalmente alienadas. É glória a Deus aqui, glória a Deus ali, mas ensinamento bíblico nenhum. Mas motivadas por aqueles que realmente são pastores falsos, falsos profetas, elas inocentemente vão seguindo e se tornando dependentes dessas pessoas. Está na hora de parar com isso. Está na hora de realmente ter uma espiritualidade aprofundada, ter um relacionamento íntimo com a palavra, ter um relacionamento íntimo com Deus, para que essas pessoas de fato cresçam na graça e no conhecimento do Senhor, para que elas realmente conheçam a verdade, que é Jesus Cristo, e essa verdade as liberte dos vícios, liberte da homossexualidade,
liberte de uma vida sexual dúbia, depravada, de uma vida depravada, de um namoro depravado, de um casamento depravado. E somente a palavra pode libertar. Mas se você, meu pastor, se você, pastores, estão brincando, estão querendo só arrecadar para pintar a sua igreja, desculpa. Você vai levar todas essas pessoas para o abismo. Jesus não falou sobre isso. A palavra não falou sobre isso. O que vamos fazer? Pare e pense. Ainda há tempo. Por incrível que pareça, Deus tem nos dado o tempo da graça. Para a gente conhecer a graça. Que nesta tarde, esta palavra possa nos despertar. A viver para glorificar a Deus. Que o Senhor nos conceda isso. Em nome de Jesus eu peço. Amém.